Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à disciplina de Projeto e Construção de Máquinas. Hoje, 20 de abril, segunda-feira. Hoje nós vamos dar continuidade, na verdade, sobre aquele assunto que a gente discutiu aula passada, sobre a validação de projetos pelo meio de elementos finitos, usando como ferramenta a nossa SolidWorks, né? Essa ferramenta de trabalho. Eu queria trazer hoje para vocês uma aplicação, uma ideia de como implantar esse tipo de validação, esse tipo de simulação dentro do seu projeto. Quando você pensa assim, eu vou desenvolver um equipamento, um componente, esse componente ele vai estar sujeito, né, a ações externas, ou de um carregamento, ou de pessoas, de condicionantes, de modo geral. E o correto é que esse componente ele tenha uma resistência para ter uma durabilidade, consequentemente uma confiança, né, um resultado a longo prazo, que ele vá desempenhar a função dele sem que ele venha ao colapso, à quebra, né, o atrinco ou a falha. Muitas vezes essa falha ela acarreta em algum acidente, algum problema mais sério, né, podendo envolver pessoas, sistemas e assim por diante. Então, dentro dessa nossa aula de hoje, qual que é o nosso objetivo? Eu vou mostrar para vocês, eu pensei numa aplicação bem genérica, tá? Para vocês verem, a gente colocar em consideração justamente aquelas etapas que a gente considerou dentro da apresentação, que dentro do elementos finitos, são 3 etapas de desenvolvimento ou aplicação dessa validação, né? O pré-processamento, o cálculo e o pós-processamento. Só relembrando, pré-processamento nada mais é do que todas as caracterizações do componente, geometria, forma construtiva, material, né? A aplicação das forças, dos engastes, de tudo que detalha os parâmetros para a realização dos cálculos. 10% é o cálculo, que é o software que realiza, e 20% é a atividade final, que a gente vai interpretar esses dados e, a partir dele, tomar decisões. Se nosso equipamento está ok, se ainda falta algum reforço, se falta alguma modificação, se tem como melhorar, ok? Então, por exemplo, vamos lá. Dentro do projeto, eu vou montar aqui, vou abrir uma peça. Na verdade, nós vamos construir. O que eu pensei da gente simular rapidamente? Um cavalete. Cavalete nada mais é do que aqueles tripés, né, que a gente apoia alguma coisa em cima, pode ser uma mesa, ou um apoio de um suporte, de algum elemento. E ele está sujeito a carregamentos, né, ou seja, forças externas. E o intuito dele é suportar essas cargas sem correr risco, né, de tombamento, de quebra e assim por diante, tá? Só mandando um recado aqui, o José Wilson, a aula vai estar gravada, viu? Depois você consegue assistir aí na íntegra aí o que foi perdido nesse momento, beleza? Pessoal, qualquer dúvida, sugestão, tem os meios de comunicação WhatsApp, Torpedo, tem aqui também o chat aqui do programa, ok? Mas vamos lá. Primeiramente, eu vou desenhar esse cavalete. Pode não parecer estranho de início, mas vocês vão entender já já qual que é a lógica. Então, eu, particularmente, André, como que trato meus projetos, né? Coloco uma vista isométrica, esboço, seleciono um plano, vou colocar uma geometria quadrada, né, dos perfis que compõem esse nosso cavalete. Então, eu vou colocar aí um perfil de 50 por 50. Ele vai ter uma largura eu vou colocar 900 milímetros, tá? Só que eu não vou fazer apenas um lado, eu vou fazer plano médio, ou seja, ele vai colocar 400 para cada lado, né? 450 para cada lado, porque eu estou fazendo ele no centro. Já vocês vão ver, eu vou usar esse recurso aí para a gente desenvolver outras atividades aí. Essa base, ela vai ter em conjunto, né, os pés que compõem o nosso cavalete. Então, para criar esse pé, eu vou fazer uma geometria de referência aqui, ó. Vou usar aqui como se fosse esse plano, vou colocar uma distância dele. 400 milímetros, para ele ficar afastado.
né? Vou entrar nesse plano, vou desenhar aqui nele como se fossem os pés do meu cavalete, tá? Vocês vão entender aí mais ou menos o meu raciocínio lógico, fiquem tranquilos. Então, vou partir numa linha daqui. Primeiro eu trabalho a geometria, depois eu trabalho o dimensionamento. Vou falar que ele tem uma base aí de 500 milímetros, uma altura total de 900 milímetros também. Tá? Vou puxar esse pé para o centro. 500, então seria metade, 50. Ele não ficou escuro aqui ainda. Não deve estar com referência a algum instante. Feito isso, quero descobrir só porque ele não está escuro aqui. Pronto. Este ponto e esta linha são coincidentes. Pronto. Vou dar um offset de 50 milímetros aqui, como se fosse a espessura da nossa peça. Vai ser invertido, né? Vai ser para dentro. Vou apenas prolongar essas linhas aqui, vocês já vão entender meu raciocínio. Vou colocar essas linhas alinhadas com esta. Vou aparar as entidades que eu não preciso. Tá? Esse aqui vai ser como se fosse o pé do nosso elemento. Eu vou inverter ele e ele vai ter uma largura de 50 milímetros. Tá? Se eu tenho esse pé de um lado, esse plano que a gente criou como referência, eu posso ocultar ele aqui agora, então eu vou ocultar ele com o botão direito. Vou fazer o mesmo pé do outro lado, só que eu não preciso desenhá-lo, por isso eu coloquei no centro, eu vou espelhar esse recurso. Então eu vou usar o plano médio e espelhar com essa referência. Já tenho o pé feito lá do outro lado. Se vocês olharem a grosso modo, isso aqui é como se fosse um esboço de um cavalete, né? Como se fosse aplicação, um elemento de apoio onde eu posso colocar uma mesa, o pé de uma mesa, apoiar uma estrutura, algum elemento para trabalhar em si. Tá? Nosso trabalho de análise desse elemento vai ser em cima dele. Ou seja, ele tem um apoio nas regiões inferiores para apoiar no chão e tem uma região sobre ele para apoiar, receber uma força, um carregamento. O que nós vamos pensar aqui? Primeiramente, eu vou salvar ele, pessoal, sempre salvando, para evitar em qualquer momento algum travamento no software, a gente perder tudo que a gente está fazendo. Então, esse aqui é o cavalete da turma F-Tarde. Tá, vou salvar ele aqui. Qual que é o intuito agora? Primeiramente, para a gente fazer uma simulação, a simulação está associada a esse ícone aqui, né? Ó, Simulation. Caso no seu software não esteja aparecendo, você clica com o botão direito em qualquer aba dessa e vai ver se ele está aqui para ser habilitado. Ó. Caso ele não esteja, você vai vir aqui em configurações, ó, opções, suplementos. Aqui são todos os recursos disponíveis nesse software. Nem todos estão ativos para justamente ele não ficar carregado, pesado toda vez que abrir ou acionar o software, né? Então eles ficam alguns suprimidos. Então tem aqui, ó, SolidWorks Simulation, só ativar ele aqui, ó, tá? Caso você marque esse segundo item, ele vai sempre estar disponível toda vez que você abrir o software. Se você não habilitar somente esse lado, ele vai apenas habilitar dessa vez. Se fechar e abrir o software, ele não habilita mais, tá? Então eu vou deixar os dois habilitados no meu caso. Então ele tem aqui, ó, Simulation. Quando eu vou fazer um estudo, uma análise, são dois parâmetros interessantes que a gente usa para o estudo, tá? Primeiramente, o estudo, ele é feito de forma estática, que a gente vai fazer um carregamento estático, tá? Vou dar um OK aqui. E aí ele vai abrir para a gente diversos recursos para a possibilidade dessa simulação. Primeira característica que ele pede aqui é o quê? A aplicação de um material. Qual é a composição desse nosso cavalete? O software ele permite a gente usar diversos materiais. Entretanto, tem algumas ressalvas. Por exemplo, geralmente, se eu falar com vocês num cavalete desse, muitos de vocês talvez pensem em madeira.
Tem madeira aqui no software, só que para a gente poder calcular ou poder simular, o software precisa ter todos os parâmetros do material. Se eu pegar aqui, por exemplo, um mogno, o mogno ele apresenta só a densidade dele, mas não apresenta aqui ó, os módulos de cisalhamento e o coeficiente de Poisson. Ou seja, ele não tem como fazer os cálculos em cima deste material. Eu consigo alterar ele aqui, configurar ele, mas não é o caso. Então, a gente vai pegar um material diferente de madeira. Tem, por exemplo, aqui ó, uma liga de alumínio, a 6061. Ela é uma liga estrutural muito utilizada. Tem esses 3 modelos. Você vai ver que ele tem a mesma resistência nas 3 configurações, tá? Muda um pouquinho aqui só o limite de escoamento. Nós vamos usar essa primeira aqui. Essa liga de alumínio é a mesma usada, por exemplo, em quadros de bicicleta, aquelas estruturas de alumínio utilizadas em shows, né, montagem de palco. É a mesma composição que eles usam, alumínio estrutural. Então, eu vou aplicar ele aqui. Teve uma pequena mudança de cor, uma característica, vou fechar. Então, a gente já tem um material determinado para o nosso ensaio, né? Feito isso, quando você vai fazer o ensaio, existem algumas caracterizações que ele pede para você, como, por exemplo, né, fixação. Como que é fixado o nosso elemento? Inicialmente, existem 4 modelos de fixação. Eu vou usar inicialmente a estática. O que é a geometria fixa ou estática, né? Ele faz a fixação numa geometria sem permitir que essa mesma sofra algum deslizamento ou algum deslocamento. Ele não está apenas apoiado, ele está fixo. Então, eu vou marcar essa região e vou selecionar esses 4 faces inferiores aqui, ó, do nosso cavalete. Ou seja, feito isso, eu estou com os 4 pontos de apoio deste meu elemento. Eu vou dar o OK aqui. Posterior a esta determinação de apoio, eu faço a inserção do carregamento, da carga, a força que ele vai receber, tá? Então, vai ser uma força, tem diversos outros tipos de carregamento aqui, são análises distintas. Então, vamos fazer apenas uma força distribuída sobre essa superfície aqui, ó. Então, eu vou clicar sobre a superfície dele, tá? Essa força, eu vou colocar ele aqui em quilogramas força, vamos falar que é uma força de 100 quilos, tá? Ah, 100 quilos é muito. Pessoal, se subir em cima desse cavalete são 110 quilos, já ultrapassa esse limite. Então, 100 quilos aí talvez seria aceitável. Vou dar um OK. Tá? Temos aqui a nossa força aplicada. Para poder fazer os cálculos, a gente precisa distribuir o nosso elemento em malha, ou seja, gerar as malhas que compõem a estrutura desse elemento para poder gerar os nós e os cálculos, como a gente explicou aula passada. Só abrir aqui. Pronto. Então, aqui a gente vai vir ó, e criar malha. Tá? Vou redefinir o tamanho dela aqui. Eu vou usar a geometria que ele recomenda aqui no software. Se eu refinar muito ela, os cálculos demoram um pouco a mais do normal. Aí vai demorar para a nossa aula, como é apenas uma aula instrutiva. Eu vou usar os recursos que ele usa aqui dentro do software mesmo. Vamos dar OK. Ele está calculando a nossa malha aqui, tá, pessoal? Ele abriu em outra tela, mas já gerou a malha. Ele já apresenta a malha aqui para a gente. Posterior a isso, executar o estudo. Quando a gente manda executar o estudo, ele vai fazer todos os cálculos necessários para essa nossa simulação. Pronto, ele já gerou os cálculos e mostra aqui para a gente os primeiros parâmetros, né, as primeiras características. Vamos configurar algumas delas, por exemplo, tensão, volumices, né? Ele já gerou aqui uma tensão. Primeiro parâmetro interessante para a gente analisar. O material que a gente escolheu, ele tem um limite de escoamento de 6,2 elevado a sétima newtons por metro quadrado. Tá? O nosso ponto aqui de maior concentração de tensão teve 2 elevado a sexta, ou seja, abaixo do limite de escoamento. Nosso material não quebra. Tudo bem. Vamos olhar aqui o deslocamento. O maior ponto de deslocamento dele foi essa região. Vou só mudar aqui a configuração de exibição da nomenclatura ali. Vamos colocar em milímetro. Ou seja, aqui no centro, pessoal, toda vez o software ele vai fazer uma deformação exagerada para a gente facilitar a nossa visualização. E aí, se você olhar aqui, ó, ele teve 0,05 milímetros de deslocamento nesse centro, sobre essas condicionantes que a gente colocou, ok? E de deformação,
Então, aqui os pontos que foram deformados, tá? Então, esse Estran aqui é um método de deformação que classifica, de modo geral, é como se fosse um campo único, tipo, como se ele fosse um único ambiente. Ele pensa o cavalete um único ambiente, correto? E dentro dele, o maior ponto de deslocamento deslocou essa unidade, tá? Estran não tem uma unidade específica, é apenas uma consideração de deslocamento interno dele mesmo, ou seja, ele estático, o referencial zero, o máximo que ele deslocou é esse valor que ele coloca, ele apenas apresenta para a gente. Todos esses resultados, a gente consegue fazer uma animação aqui, ó, desse carregamento sendo aplicado. Como é que ele está pensando aqui um pouco. Como é que ele vai retornar. Por isso que é bom salvando, né? Se ele travar aqui para tudo, a gente... ele encontrou um problema aqui, o meu ele vai fechar. Se eu aguardar aqui, acho que ele não vai retornar agora. Vamos fechar ele aqui logo. Nós vamos abrir ele aqui rapidinho de novo e vamos retornar à simulação. É até bom que a gente já parte aí de um outro parâmetro aí que a gente estava considerando. Só um minuto. O som tá ok ainda? Dá para escutar, né? Tá sim, para estar. Tá sim, então. Tranquilo. Tá só abrindo novamente aqui, pessoal. Só um minutinho. O professor estava fazendo a mesma demonstração da aula anterior, não é isso? Continuação? A aula anterior, a gente fez uma simulação aleatória. Hoje, eu estou aplicando uma ideia. Inicialmente, a gente fez essa primeira, mas eu quero conversar com vocês justamente outras possibilidades dentro dessa simulação, que é justamente como a gente aplica a um projeto real, né? Como que eu faria essa análise se fosse eu, André, fazendo. Esse é o intuito. Ali, inicialmente, a gente colocou o cavalete sobre uma condição. A gente vai chegar no momento ali que eu vou conversar com vocês. E aí, essa condição é real? É suficiente para a gente validar esse projeto ou não? As condições que a gente colocou ali de fixação do pé, aplicação da carga, condizem com a realidade ou não? Né? Vou abrir aqui, ó. Nosso cavalete aí que já estava. Né? Professor, a força poderia ser colocada só em um ponto? Como? Desculpa, não entendi. A força poderia ser colocada só em um ponto, tipo assim, só de um lado do cavalete? Pode ser pontual, pode ser uma região, pode ser distribuída, pode ser em qualquer direção, pode ser uma resultante. Se você colocar 2, 3 forças distintas, ele gera o resultante, né? Pessoal, voltamos aqui para essa estaca, mas não tem problema. A gente fez aquela primeira simulação, vocês viram alguns parâmetros já, né? Primeiramente, se eu fosse montar esse cavalete nesse material em alumínio, nós vamos fazer agora as condicionantes validando o nosso projeto. Olha só quais seriam as características. Eu vou voltar só o material aqui dele, ó, que foi uma liga de alumínio, né? 60, 61, alumínio estrutural. Aqui. Por exemplo, ó, vamos voltar aqui à linha de raciocínio. Nós fizemos aquela primeira simulação. Ok. Se eu pensar aqui agora, essa simulação, se eu pensar nesse meu cavalete, vou pegar ele aqui e vou avaliar. Ele tem aqui, nessa composição de material, 29 quilos, 29 mil gramas aí, tá vendo? Logicamente, a gente não vai fazer um cavalete de matéria de tarugo de alumínio maciço, né? Esse nosso cavalete, ele teria que ser o quê? Vazado, oco. Ou seja, essa nossa estrutura ela ser tubular. Eu transformar ela num tubo ou em casca, eu tenho aqui, ó, em recursos, a opção casca. Vou clicar nela, vou falar que essa nossa montagem aqui vai ter uma espessura de 5 milímetros, o nosso tubo, e que ele vai ser vazado nessas extremidades aqui, ó. Como se fossem todas as peças tubulares, tá? Vou dar um OK, está calculando aí. Feito esse cálculo, ó, se vocês observarem aqui, ó,
Vocês conseguem ver que ele ficou vazado? Parte de baixo, ó. Se eu aplicar um corte aqui para a gente ver internamente, vocês vão conseguir ver aqui a região vazada dele, ó. Olha lá o corpo vazado interno dele, né, ó. Tá? Esse aqui é um corte só para visualização. Então, ele está vazado. Se a gente fizer uma análise rapidinha dele aqui, ó, ele caiu agora para 10 quilos e 300 gramas, 10.300 gramas, né? Ou seja, ele emagreceu aí 19 quilos de material. Qual que é a influência disso no nosso resultado lá? Não sei, vamos avaliar? Então, vamos voltar lá no nosso cálculo. Como a gente perdeu, nós vamos fazer ele novamente, mas era para ele estar salvo e a gente só é reutilizando. Nós vamos fazer novamente aqui, ó, uma análise estática. O material ele já está aplicado aí, né? Ele já é um alumínio, já está aqui aplicado, ok? A nossa fixação inicial, não é o consultor, desculpa. É apenas aqui a fixação estática, né, que a gente estava usando. Aonde? Vou dar a exibição aqui para facilitar a exibição. Nessa região inferior, né, nos 4 pés dele aqui, né, ó, que a gente fez. Tá? Vou dar o ok aqui, tem as 4 faces. Vou colocar ele aqui na isometria. Vamos aplicar a força sobre ele, né, ó. É uma força sobre essa região. Ah, se fosse só um ponto, como comentou agora, eu não usaria essa face. Usaria, por exemplo, um ponto aqui no canto, ó, essa extremidade aqui, ó, seria apenas um ponto. Eu ainda vou determinar qual é o sentido dela, tá? Mas não seria nosso caso aqui. Nosso caso agora aqui é uma superfície. 100 quilos. Né? Tá ok. Vou gerar a nossa malha. Está fazendo o cálculo de malha aí. Já calculou, podemos executar o estudo. Ele vai começar a fazer os cálculos do estudo. Ele está fazendo os cálculos. É aquela parte de 10%, né, de processamento. Ele abre essa janelinha aqui, que ele abriu em outra tela, e gerou os resultados para a gente. Então, só voltando à análise, eu não lembro de cabeça os parâmetros anteriores, mas tem no vídeo, aí depois vocês observam. Nosso limite de escoamento, neste momento, está a 4,7 elevado a sexta, ele vai até 6,2 elevado a sétima, ele não rompe. O deslocamento, acho que era 0,05 milímetros, né? Deixa eu só editar ele aqui. Pode colocar ele na unidade. Milímetros. Pronto, ó. Ele foi para 0,09 agora, tá? A deformação aumentou? Aumentou. Compensação, a gente está aí com uma cavalete de 19 quilos mais leve, né? Temos aqui a deformação. A deformação também ele usa esse parâmetro estranho, está aqui considerado. Vou voltar aqui no deslocamento e vou animar o deslocamento, onde travou aqui, né? Vamos tentar novamente. Botão direito, animar. Ó, ele mostra para a gente a frequência de trabalho aí, como se o carregamento estivesse sendo aplicado e retirado, ó, tá? É uma animação. Aí eu pergunto para vocês, essa forma que a gente simulou, ela traz a realidade do nosso produto? Eu posso pegar aqui e garantir que ele está apto a trabalhar, a exercer a função dele de forma segura? Eu, André, falo que não. Por quê? Primeiramente, a gente fez uma simulação onde a gente colocou os 4 pés estáticos, ou seja, eles estão travados, eles não deslizam. Se no caso, essa estrutura fosse montada numa região, num piso, onde ele pudesse escorregar, será que seria o mesmo comportamento? Não sei, né?
Como a gente pode fazer isso? Vamos simular. Olha o que eu vou fazer. Eu vou voltar aqui, ó, nessa parte da fixação, botão direito, editar. Tá vendo que a gente tem as 4 faces aqui estáticas? Eu vou remover 2 delas. Então, vamos olhar aqui, eu vou remover essa primeira. E vou remover essa outra aqui, que deve ser a 4ª. Vou deixar somente essas 2 estáticas. Ah, então só vou apoiar aí? Não. Eu vou inserir novamente a geometria, a fixação, só que agora deslizante. E vou colocar nessas 2 faces de apoio, como se eles fossem deslizantes. Estão aqui. Ó, o deslizante, olha a condicionante dele. Ele está apoiado, só que ele permite a movimentação. Vou dar o OK. O que muda aqui na nossa simulação? Mais nada. Ele deu um erro aqui, ó, nos resultados, porque a gente mudou os parâmetros. Não preciso gerar a malha está OK. Se eu tivesse mudado geometricamente, mudaria a malha. Então, é só executar o estudo novamente. Eu clico aqui por estudo ser executado. Ele está calculando aqui, ó, novamente, né? Resultando. E olha lá nosso resultado agora. Vamos ver o que mudou. Olha o nosso valor aqui, ó, de von Mises. Ele alterou. E talvez ele mudou também a distribuição da concentração de tensão. Lembra que a maior tensão era aqui no centro? Olha onde ela está agora aqui, ó. Pontinho vermelho aqui nessa articulaçãozinha aqui, ó. Vamos olhar o nosso deslocamento. Opa, lembra que era 0,09? 0,3 agora. Ó. E onde está o maior deslocamento? Aqui no pé. Olha aqui, ó, como ele está se movendo agora com o carregamento. Olha o pé deslizando ali, ó. Né? Ou seja, colocamos uma segunda condicionante, fizemos uma análise do pré-processamento, tentando trazer a maior realidade para o nosso produto, né? Opa, ele tem essa falha aí, né? O pé abre. E aí, o que a gente faz? Podemos corrigir isso. Como? Vou voltar aqui no modelo, ó, aqui embaixo. Volto no modelo. Vamos colocar como se fosse uma ligação entre os pés aqui, para facilitar ele. Como? Vou colocar ele aqui de frente. Clicar aqui em esboço. Vou desenhar uma geometria. Eu, particularmente, sempre trabalho primeiramente a geometria, depois me preocupo com o dimensionamento. Tá? Dimensão. Eu sei que essa linha até essa vai ter 50 milímetros. Pessoal, antes de eu fazer isso, tem uma questão. A gente fez a casca antes, né? Se eu fizer essa montagem agora, ele não vai estar inserido na casca. Então, antes de eu fazer isso, olha o que eu vou fazer. Eu vou descartar ela. Aqui está a nossa estrutura como casca, né? Como oca, né? Tubular. Eu vou suprimir a casca. Ó. Eu vou arrastar o íconezinho aqui para cima. Ele voltou a ser maciço. Agora sim. Vou voltar nessa superfície esboço. Vou deixar de frente aqui para a gente. Vou refazer lá a geometria que a gente tinha comentado. Não me preocupo com alinhamento, apenas geometria. Eles já estão paralelos. Vou falar que essa aqui ela é alinhada com o horizonte. Tá? Vou falar que a dimensão deste elemento até este é de 50 milímetros. Vou falar que ele está a 100 milímetros aqui do piso. Ó. A altura dele ali. Vou aplicar material nele. Ó. Quanto? 50 milímetros. Só que inverso, né, para dentro ali, ó. Vou dar um OK. Se a gente tivesse feito um reforço aqui no pé, né, ó, tá vendo? Vou fazer esse mesmo reforço do outro lado, não preciso desenhar da forma, da estratégia que a gente desenhou. Eu posso apenas espelhar este recurso. Então, tá ali ele espelhado já, ó. Tá lá ele. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou arrastar aqui, ó, a minha tinha suprimido a casca, ele voltar. O que acontece? Ele volta a aplicar a casca em todo o elemento. Até nesse elemento que a gente fez agora. Ó. Deixa eu colocar aqui o corte para a gente visualizar. Olha aqui, ó. Ele em forma de casca aqui, né? Beleza? Então, pronto. Ele está em casca novamente. Vou salvar ele aqui só por desencargo de consciência, né? Vou voltar lá na nossa simulação. Quando eu volto na simulação, ele dá 2 erros.
na malha, aqui, ó, e no resultado. Por que na malha? A gente não alterou a geometria dele, então a malha foi alterada. Consequentemente, os resultados também são alterados. Vou apenas, a força é a mesma, a fixação é a mesma. Vou apenas alterar a malha. Então, criar malha, vou mandar ele recalcular a malha. Ele está calculando aqui, ó, nessa outra janela. Foi calculada a malha. Vou executar o estudo. Ele está executando nossos cálculos aqui, ó, 10% de processamento. E vai sair o nosso resultado. Opa, olha aí, vamos lá. Olha onde voltou a deformação. Então, nosso limite de escoamento ainda está aqui elevado, ele não rompeu. Maravilha. Vamos ver o deslocamento. Você vê que ele tem um deslocamento aqui, ó. Olha aqui, ó, o sentido, né? Mas não é tão alto. O maior dele foi aqui agora nesse centro novamente. Ok? Então, ou seja, teoricamente, vamos ver a deformação dele aqui, ó. Vamos animar o nosso deslocamento, para a gente ver aqui como ele se comporta, ó. Tá vendo agora como o pé está deslizando? Né? Ele não está mais mexendo, abrindo, né, esses pés. Ou seja, conseguimos solucionar aí um problema em função de um teste, uma simulação, uma geometria que a gente adicionou. É suficiente para validar o nosso projeto? Ah, para mim ainda não. Por quê? Ele ainda pode ser melhorado. Vamos dar um OK aqui. A gente fez uma análise no sentido. Vamos mudar 2 parâmetros de simulação para a gente poder fazer uma análise diferente na mesma condicionante e ver se ele se comporta igual. Qual seria essa mudança? Eu não estou falando de força, a força continua constante. Eu vou mudar a fixação dele novamente. Então, eu vou vir aqui, ó, onde tem esse deslizante, eu vou excluir ele. Tá? Vou editar aqui a minha geometria fixa. Como? Eu vou pegar aqui, ó, não essa face 2, essa face 1, vou excluir ela. E vou adicionar esse lado aqui agora, ó, como fixo, ó. Tá? Vou dar um OK. Ele está fixo desses 2 lados. Vou adicionar aqui, ó, agora o deslizante do outro lado. Nesse apoio e nesse aqui, ó. Tá? Vou dar o OK. Ele gerou aqui uma falha nos resultados. Os resultados não são mais confiáveis. A gente mudou os parâmetros. Então, só vou recalcular o estudo. Mandamos calcular novamente. Ele está calculando aqui. E vai gerar, opa, olha aí, um novo resultado para a gente, né? Ó. Nossa tensão ainda está elevada, mas não rompe. Tudo bem. Vamos ver o deslocamento. Olha para onde foi o deslocamento máximo agora, ó. Ele desloca aqui em cima, mas olha aqui o pé dele, ó. Interessante, né? Vamos ver a deformação. Ainda tem uma deformação máxima nesse ponto aqui. Então, ou seja, vamos voltar ao deslocamento e vamos ver a animação aqui, como que está ocorrendo, né? Ó. Olha aí, pessoal, como está ocorrendo agora a deformação dele. Opa, eu posso corrigir isso aí. Se a gente colocar um reforço aqui no centro, né? Como poderia ter um cavalete. Vamos mexer nisso aí? Como a gente faz isso? Vou voltar lá no esboço, lá no modelo. Vamos entrar agora. Ah, cuidado que ele é casca. Vou suprimir a minha casca. Todo mundo é maciço. Olha um detalhe interessante. Vamos ver já já. Vou entrar nesse plano aqui. Ó, o reforço do centro vai estar nesse mesmo plano. Vou colocar em esboço. Vou deixar ele de frente aqui para a gente. Vou mudar minha exibição para essas ocultas, só para facilitar a minha visualização dos elementos. Vou saber essa altura aqui. Tá? Pessoal, outro parâmetro interessante, porque eu estou usando espelhamento. Ele acelera o processo de desenvolvimento. Se eu precisar alterar um, ele já altera automático o outro. Mas vamos lá. Ó. Vou fazer aqui um reforço central desse ponto até este ponto. Porque ele já ficou extremamente fixo. Porque eu usei as referências aqui, ó, já das nossas linhas. Né? Eu usei parâmetros concretos, ou seja, referências fixas na nossa peça. Vamos aplicar aqui material a ele. Ele vai ter 50 não para esse lado, para o outro lado, né? Ó. Ok? Isso para que ele fique alinhado, ó, com essa base superior aqui, ó. Está alinhado com a de cima.
colocamos um reforço aqui no centro dele. Vou transformá-lo novamente em casca. Opa, será que todo mundo está casca? Vamos aplicar o corte aqui, vamos visualizar. Olha lá, todo mundo vazado, né? Ó, a casca lá em todos os elementos. Ok. Só cortar aqui essa casca. Pessoal, se você quiser ir conferindo o seu projeto, vou salvar ele aqui novamente. Se você quiser ir conferindo, eu vou, por exemplo, ó, avaliar ele aqui, ó, só para ver o peso. Está com 13 quilos, ó. Tinha começado maciço com 29, né? Olha aqui, a gente está conseguindo já resultados mais eficientes, por causa de geometria, em função com menos peso, menos massa, né? Vamos ver agora o comportamento dele. Volto aqui para análise. Novamente o erro na malha e no resultado. A malha foi alterada, porque acrescentou um elemento aqui. Vamos refazer a malha. Vou redefinir ela aqui, ó. Ok. Ele está calculando aqui a nossa malha, tá? Já foi calculada. Executar o estudo. Então, ele vai fazer agora o processamento dos dados. Ele está fazendo todos os cálculos aí para obtenção dos resultantes. Olha aí que legal. Olha a nossa tensão, ela deu uma caída, mas ainda está na faixa de 4,5 elevado à sexta. Tá? Deslocamento. 0,09. Olha aí, ó. Tem uma boa melhorada, hein? Nosso deslocamento. Deformação, também. Então, ou seja, se eu voltar aqui para o deslocamento, vamos animar e ver como ele ocorre. Olha onde ele está ocorrendo agora. Opa! Lembra que aqui é deslizante? Mas está vendo como ele não impacta tanto nos resultados aí do nosso sistema? Ele está mexendo apenas aqui em cima. Ó. Então, eu posso dizer, eu, André, particularmente, estaria seguro em garantir que a base de apoio dele não sofreria com o escorregamento do piso em função da carga. Né? Ele ia ter uma boa base de apoio. Ele ainda tem um problema nessa região aqui. Ó. E aí, podemos corrigir isso? Podemos. Não estamos limitados. Vamos dar o OK aqui. Vou voltar lá no modelo. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou suprimir a nossa casca. Ele vai ficar todo maciço. Vou colocar um esboço nessa região. Olha, eu vou desenhar uma geometria aqui, ó. Depois eu explico para vocês, vão entender ela já já. Tá? Por que isso? Vou usar algumas dimensões só para configurá-la, que ela vai ter 50. Consequentemente, para ela ficar no centro, daqui para o centro. Deu um erro aí, calma aí. Ela aqui tem 50. Desse ponto até este vai ser 52, né? 25, para ficar no centro. Vou fazer um offset de 50 lá, como se fosse a espessura do nosso tubo. Internamente, ele fez externo, eu vou jogar para dentro. Ok. Vou prolongar essas linhas. Estou fazendo a mesma ideia que a gente fez ali nos pés inicialmente, tá? Vou alinhá-las com essa. Elas estão alinhadas. Opa, não permitiu. Por causa de uma referência aqui que eu usei. Que a hora que eu fizer ela, vou excluir ela aqui, vou fazer ela de novo. Pronto. Vou alinhar as duas. Não, perpendicular não. Quero alinhadas. Também não quero elas paralelas, só que eu quero ela para esse lado. Quero essa e essa aqui alinhadas também. Ela veio aqui para cima, mas eu posso puxar ela para baixo. Tá? Vou aparar as entidades que eu não quero. Não quero essa, não quero essa. Nem esse complemento, nem esse. Nossa região vai ser essa aqui de dentro. Vou aplicar o material a ela. Aqui, ó. Sentido oposto. Opa, ficou lado errado, editar. Oposto para dentro. Ok, 50. Olha aí o nosso reforço internamente. Pessoal, aqui é uma geometria que eu fiz agora. Essa base poderia estar aqui em cima. Essa aqui poderia estar aqui dentro. São características, variações de projeto que a gente vai testando e vendo o comportamento.
Vou habilitar a casca novamente. Ou seja, todo mundo deve estar casca. Vamos olhar aqui. Então tá aí, ó. Opa, essa região não ficou, hein? Vamos ver aqui. Ela tá maciça. Essa que a gente fez agora. Vamos corrigir aqui. Porque ela não ficou casca. Vou excluir essa casca. Vou aplicar a casca novamente. Espessura de 5 milímetros. Quero que alivie agora, novamente, somente as arestas lá que a gente deixou. Aberto, né? Os orifícios abertos, ok. Vamos analisar aqui agora a casca. Acredito que todo mundo esteja com casca. Ele não está fazendo casca nessa região central. Vamos mudar o nosso projeto, então. O que aconteceu? Vamos analisar aqui, ó. Vou voltar aqui, voltar no esboço dele, fazer algumas alterações aqui. Por exemplo, ele não viraria casca aqui. Eu achei que ele ficaria uma identidade 0, por isso que ele não está fazendo. Vou excluir ele. Vou deixar ele de frente. Vou só mudar a exibição aqui para arestas ocultas para poder visualizar. E vou falar aqui daqui para cá. Ó. Ele vai ser coincidente ali. Tá? Mesma coisa, esse aqui. Eu vou excluir essa coincidência. Vou jogar ele para cá. Tudo ok aí, pessoal? Coincidente. Caiu a conexão? Vocês estão me vendo? Não, tá normal aqui. Tranquilo. Minha segunda tela aqui caiu. Depois eu analiso aí por quê. Tá feito aí, né? Nossa peça. Vamos sair aqui dela. Vou voltar a outra exibição. Vamos voltar a casca aqui. Vamos ver se ele ficou com casca, né? Não sei te dizer o porquê, mas eles não estão aplicando casca nessa região. Está tendo uma diferença de planos aqui. Vamos voltar aqui. Só voltar aqui nesse esboço. Pessoal, era para ele aparecer como casca aqui. Tem que ver qual foi o parâmetro que a gente errou. Vou descartar essa alteração. Vou excluir aqui esse ressalto. Excluir esse esboço. Vou fazer de uma forma diferente aqui. Ó. Vamos ver aqui. Aqui ele está todo casca. A gente vai conseguir visualizar aqui dentro. Ó, todo mundo vazado. Tá ok. Vou suprimir a casca. Vou refazer aqui o reforço. Vou fazer um reforço diferente. Clicar aqui em esboço. Em vez de eu fazer aquele pé daquela forma, vou fazer um central aqui, ó. Se ele viesse do centro até esse apoio de baixo. A dimensão dele aqui vai ser 50. Ele vai continuar sendo a geometria do tubo. Daqui para cá, 25, né? Para ele ficar no centro. Vamos aplicar o material nele. Seria ao contrário. 50 aqui, né? Ok. Pronto. É como se fosse um reforço no centro aqui, fazendo uma geometria diferente. Vamos habilitar novamente a nossa casca. Vamos olhar aqui, ó, todo mundo casca agora sim. Se a gente observar aqui o corte, opa. A gente vai ver aqui, ó, que essa região ela está como casca, ó, né? O pé aqui também. Pronto, ok. Então, fizemos um reforço aqui no centro, né? Ó. Vamos voltar para a nossa vista aqui e vamos voltar para a nossa análise. Dentro da análise, o erro na malha e o erro na estrutura, a mesma coisa, vamos refazer a malha. Ele está recalculando a malha aqui para a gente. Calculou. Executar o estudo. Ele está calculando aqui o estudo, já fez, e vai mostrar para a gente aí. Pronto, olha lá. Pessoal, olha que interessante.
a nossa tensão era 4, ela caiu para 2,7. A tensão. Se a gente olhar aqui o deslocamento, ele voltou para 0,05. Ele está vermelho aqui, mas olha aqui o deslocamento, praticamente 0,05 milímetros. E aqui a deformação, ela também caiu bastante. Ela estava a sexta, né? Ó, ela caiu para quinto, né? A 5. Vamos ver aqui a deformação, a animação. Ou seja, você consegue ver aqui algumas características agora de ação que vão ajudando no desenvolvimento do nosso projeto. Vão variando, vão dando possibilidades de análise, onde a gente tem confiança de validar aquele projeto, transformar ele numa coisa factível, numa coisa apresentável, ou seja, que a gente sabe que ele vai desenvolver, né, o propósito no qual ele foi projetado. Se a gente voltar aqui no estudo, no modelo, e dar uma olhada aqui no peso dele, avaliar, ele está com 15 quilos, tecnicamente metade daquela material inicial quando ele era um tarugo completo, né? Ou seja, temos aí uma caracterização de vantagem. Vou fazer uma pequena alteração aqui, eu fiquei intrigado porque não deu certo aquele reforço ali, né? Eu vou excluir esse aqui. Vou voltar aqui para essa superfície. Deixar ela de frente. Vou fazer 2 parâmetros distintos aqui, ó. Eu vou só mudar a exibição aqui para a gente poder enxergar. Eu vou fazer, ó, daqui para cá. E vou puxar ele aqui, ó. Tá? Uma geometria. Vou fazer outra aqui. Tá? Vou colocar a distância daqui para cá, ó, do centro. Não seria essa, eu quero ela alinhada. Ele não vai deixar fazer dessa forma, então vou fazer diferente. Daqui para cá. Ele vai colocar aí 350, tá? Só para ele vir um pouquinho mais para o centro. Mesma coisa desse lado. Daqui para cá. Não aceitou. Precisa dar uns bug aqui. Também não aceitou. Pronto, 350. Olha, ele é uma classificação diferente, né? Vamos pegar agora aqui, vamos dar material a ele. Seria 50, só que o oposto. Ele vai para dentro da peça. Tá aqui ele, né? Ó, como se estivesse dentro da peça. Já é uma outra montagem, né? Vamos voltar a nossa casca aqui. Legal, ali fez a casca. Ó. Já por essa visualização a gente consegue visualizar aqui ela. Vamos voltar ao material. Vamos fazer o corte aqui só para vocês poderem observar. Olha ele aqui vazado agora. Ó. Ele aceitou. Então ele está todo casca aí, né? Ó. Ok. Vamos ver aqui o peso dele nessa geometria. Avaliar aqui, ó. Propriedade de massa. 16.900. Então 1,90 kg aí, né? 1,900 kg aí de peça. 16.900 gramas. Tranquilo. Vamos para a nossa análise. Refazer a malha. Está calculando a malha aqui. Consequentemente, execução dos resultados. Cálculo, né, dos resultados. Ou seja, pessoal, o que vocês podem observar? Olha a tensão como caiu bastante, ó. 1,5 levar a sexta, né? O deslocamento, 0,01. Caiu bastante, né? Não se assuste com a deformação. Isso aqui ele faz exagerado para a gente poder visualizar. Deslocamento e deformação. Praticamente quase que nada de deformação. Então a gente vai olhar aqui, exibir, e vai ver aí o comportamento. O que eu quero que vocês observem aí nesse nosso estudo, nessa nossa análise? Vocês viram que a gente variou diversas condicionantes. Todas essas condicionantes nos trouxeram respostas para a gente realizar a análise, né, com o nosso intelectual de engenheiro.
e assim ter mais segurança de falar que esse nosso equipamento está apto ou não a ser utilizado. Então, se a gente fazer a analogia que a gente falou na aula passada, 70% está no pré-processamento. O que então é o pré-processamento? Geometria, pontos de fixação, aplicação da força, como essa força é carregada, como ela é distribuída, né? Ou seja, todos esses parâmetros de configuração inicial é o maior que dá mais trabalho. Você calcular e analisar os resultados vem posteriormente, mas também engloba um pouco de responsabilidade do engenheiro. Ou seja, a gente viu alguns comportamentos não satisfatórios, fizemos alterações e temos outros resultados aqui. Ou seja, se a gente pegar todos esses parâmetros e fizer uma análise, você está apto a dizer qual é a melhor condição, qual é a melhor geometria, né? Qual é o melhor comportamento para o seu sistema, para o seu componente, realizar a correta funcionalidade dele. Poderia simular mais coisas? Poderia. Poderia voltar, né, a fixação estática nas laterais e dinâmica dos deslizantes em outra lateral. Poderia deixar só um fixo, 3 deslizantes para ver o que ia acontecer. Poderia colocar fixo em diagonal, né, fixar as diagonais, liberar a outra diagonal para ver o comportamento. Ou seja, é infinita a possibilidade de simulação. Logicamente, cabe a gente ter o discernimento do que é viável, do que não é, do que é coerente e o que não é. Então, eu fixar apenas um pé, não fixar os outros e simular, não seria uma simulação coerente, né? Vamos fazer aqui, só para a gente ver o que eu estou falando. Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, vou voltar aqui na geometria fixa, vou excluir ela, e vou voltar aqui na fixa, e vou excluir um dos apoios. Vou excluir esse primeiro aqui, ó. Vou deixar só um pé apoiado. Vou voltar aqui só para o posicionamento. A malha está ok, vou só executar o estudo. Lembra que a gente fala que o software ele é burro? No que sentido a gente fala que ele é meio burro? Para ele, isso aqui é uma simulação convencional. Para a gente sabe que ela é irreal. Isso aqui não aconteceria na vida. Não teria como eu apoiar uma peça aqui e apoiar somente um pé. Ele ia cair. Ele não é real. Mas ele executa esse estudo. Olha aí a tensão, ó. Olha que interessante, ó. Ele foi muito próximo do rompimento, ó. 5,6 elevado a sétima. 6,2 ele ia romper. O deslocamento aqui, ó. Está deslocando quase 6 milímetros aqui na extremidade, ó. Né? Deformação. A deformação está toda em cima aqui do pé. Do deslocamento. Logicamente, a gente sabe que isso aqui é uma análise irreal, não válida, né? Ó. Ela não tem precedentes, ela não tem argumentos, né, fundamentos para ser analisado, mas o software permite, ou seja, ainda é intelectual do engenheiro, né, aplicar as configurações e colher e analisar os dados, ok? Pessoal, sobre isso que foi mostrado para vocês, deu para entender a lógica da simulação aplicada a um projeto, de uma simulação aplicada a uma validação de um componente? Tranquilo, professor. Alguma dúvida? Algum comentário, sugestão? Não. Legal. Espero que esteja dentro mais ou menos do que vocês imaginam em relação a uma simulação, tá? Hoje, a gente fez um trabalho de simulação de geometria. Nós não levamos em consideração, a gente mostrou aqui o peso, a massa, né, do componente, mas ele não foi um fator para a gente. A gente viu o que aqui? Geometria, né? Distribuição da energia. Hoje, o nosso intuito era esse, visualizar dessa forma de aplicação. Próxima aula, quarta-feira, desculpa, nós vamos fazer a mesma análise de um outro componente, só que levando um segundo ponto em consideração. Não vai ser mais a geometria. A geometria ela é fixa. Nós vamos variar o material e a estrutura construtiva dele. Vai variar a geometria, mas não 100%. Ela tem algumas limitações geométricas. E aí a gente vai fazer a variação de material e de algumas partes de alívio de tensão, trabalhando o principal fundamento peso, né? Peso específico do elemento, peso resultante, a fim de ele atender a mesma exigência. Ou seja, ele tem que suportar uma carga, só que eu posso ter um material pesando 1 kg, posso ter um componente pesando 1 kg e um componente pesando 10 kg.
e os dois estão tendo a mesma reação de resistência, ou seja, tem uma eficiência de projeto entre um e outro. É o que a gente vai ver na próxima aula, ok? Sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum comentário? Vocês entenderam que teve simulações válidas e não válidas, nem todas as simulações que a gente fez, elas eram aplicáveis ao nosso projeto, né? Ou seja, algumas delas não traziam a realidade, outras traziam. Mudamos condicionantes variantes para ver as consequências. E com certeza hoje temos, agora neste ponto, temos mais confiança no nosso produto do que aquele cavalete inicial lá que só tinha os 4 pés de apoio. Pessoal, algum comentário, dúvida, sugestão? Professor, Oi. tem como representar esforço em solda? Por exemplo, eu aplicar solda nesse cavalete aí e na simulação mostrar a reação que acontece na solda? Vamos lá. O que é uma reação? O que seria a solda? A solda, tecnicamente, você vai fazer a deposição de material, tecnicamente com o mesmo um material de uma adição de um esforço, uma resistência maior, digamos assim, né? A solda aqui, no caso, ela seria um fillet. Se eu vier aqui, ó, dentro do meu esboço, né, e colocar aqui um fillet, só um minuto, recursos, fillet. Vamos colocar um raio, vamos analisar aqui, ó, nessa geometria aqui. Talvez 10 seja muito, vamos colocar aqui 5. Talvez ainda é muito, vamos colocar aqui uns 3. Digamos que isso aqui seja um cordão de solda. Concorda comigo? É o Yuri, né, que falou? Isso. Ó, nessa região, vamos colocar aqui também, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar dessa forma aqui. Não nessa. Essa aqui não, vou excluir ela. Vou colocar nessas aqui, ó. Vou dar um ok aqui, fazendo em partes, né? Você vai ver que a casca não está aplicada a ela. Eu vou cortar aqui, ó. Vou mudar só a direção aqui para a gente ver. Pronto. Você vai ver, ó, que tem um material a mais aqui, ó, na curva, tá vendo? Tem mais de 5 milímetros, né, ó? Então é como se fosse a região de solda aqui. Tranquilo? Porque tem literaturas, tem como você colocar o cordão de solda, fazer a especificação dele, tudo aqui. Por que a gente considera mais interessante fazer assim? Porque aqui, tecnicamente, você tendo consciência de que a aplicação do cordão de solda está associada ao processo de fabricação, ao processo, né, de soldagem, e ele está especificado e feito de forma correta. Não necessariamente a solda ela vai aumentar o reforço ou diminuir o reforço da nossa peça. Então, aqui a gente faz a caracterização do material. Como estaria o material ali naquela região, né? Em função desse cordão. E eu voltaria lá no meu análise, eu colocaria ele em todos os pontos. Vou só simular essa aqui de novo, que não é certo, né? Mas aí, ó, mudaria a malha, tá? Tá calculando a malha aqui. E vamos executar o estudo. Eu simularia o cordão de solda dessa forma. Está errado? Ao meu ver, não. Porque é a mesma composição de material. Talvez a gente não veja muita diferença aqui, ó. Mas olha aqui a distribuição de energia em cima dele, ó. Ele aparece ali, né? Como fica a concentração dele, caso ele não fosse aplicado. Aqui ele está aplicado, é porque ele está dentro da deformação. Quer ver, ó? Essa aqui é a deformação que ele está fazendo aí em função do apoio. Eu simularia o cordão de solda dessa forma. Por quê? Eu estou garantindo que é material, ele tem tecnicamente a mesma composição, um pouco a mais de qualidade de material, e eu tenho aquela região de reforço, né, como se fosse a solda. Seria nessa forma. Deu para entender mais ou menos, Yuri? Aí, tranquilo? Deu para entender, sim. Valeu, professor. Você concorda aí, mais ou menos, essa forma de aplicação? Concordo. Mas no caso, se fosse outro... É porque, pelo que eu entendi, o software, na aplicabilidade de solda, ele só vai adicionar material na simulação. Ele não vai falar que é um material diferente. Ele só vai entender que ali tem uma espessura maior. Sim, sim. Entendeu?
Entendi. Não tem como ter materiais distintos na mesma peça. Ou falar que ali aquela região tem uma aderência maior, entendeu? Entendi, professor. Seria nessa linha de análise. Tranquilo? Valeu. Maravilha. Pessoal, mais alguma dúvida? Algum aluno? Alguém? Tranquilo, então. Pessoal, só lembrando que essa nossa aula ela já vai estar disponível lá para a gente de forma online, ferramenta aulas. Então, vocês podem observar lá, rever ela de qualquer forma. Vejam algum projeto de vocês aí, alguma peça, simulem, usem o software, exercitem isso. Isso aqui está no nosso dia a dia aí como engenheiro mecânico. A gente sempre pode validar um componente, o comportamento de uma peça, prever aí onde ela vai quebrar, prever onde é a falha dela, né? Onde é o ponto que está tendo a maior concentração de tensão, onde ela está sofrendo uma compressão, onde ela está sofrendo uma tração. E assim você validar o seu projeto. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Tem nossos meios de comunicação, o WhatsApp, o grupo, né, o Unifor Online, dentro do Torpedo. No mais, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Agradeço a atenção de todos. Forte abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Valeu, professor. Valeu, professor. Boa noite. Um abraço.